sou a Marcela Fercoz, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meus amores, hoje eu tô com a vozinha assim meio pra baixo, né? Porque eu tô com muito resfriado e com a sinusite muito atacada. Mas vamos lá que eu tô aqui com muito carinho e amor pra produzir mais um conteúdo pra vocês. E hoje um vídeo que vocês pediram muito de decoração, artes encapsuladas. É isso mesmo, mas não vou te ensinar apenas uma, vou te ensinar duas. São duas das decorações que eu mais vendo aqui no meu estúdio, então com certeza você também vai vender muito aí para suas clientes. E hoje você vai aprender a trabalhar com madrepérola, com o degradê, um degradê super fácil de fazer, com espanhola, trabalhar com folhinha de ouro. Gente, muito top que tá esse vídeo, então vem comigo até o final, mas antes não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Já curte porque eu sei que vocês vão amar esse conteúdo. Comenta muito aqui pra mim, tá? O que vocês estão achando e já vão achar desse vídeo. Deixa sugestão também se vocês quiserem de outras decorações que vocês querem ver aqui, tá? E compartilha com pelo menos uma amiga que também merece aprender esse conteúdo ou que já esteja aí com muitas dúvidas, seja iniciante. Então, ó, vamos comigo para mais um vídeo, para mais um passo a passo maravilhoso? Então, vambora! E solta a vinheta! Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aí como que eu fiz essa cor de esmalte em gel. Eu utilizei esse gel da Girl Fatale 006, só que na verdade ele era um gel bem clarinho. E aí eu escureci utilizando esses dois esmaltes aí que também são em gel, tá? Eles têm um glitter dentro dele, então ficou bem bonita a cor. Só que para hoje eu precisava de um tom um pouco mais claro. Então eu peguei esse gel branco com a pontinha da minha espátula e aí fui colocando ali, misturando e consegui o tom que eu queria para hoje, tá? Caso vocês queiram escurecer o esmalte gel de vocês, é só utilizar um esmalte gel preto ou gel preto que vocês conseguem, tá bom? Eu tô mostrando esses daí pra vocês, caso vocês queiram adquirir. Só que esse da Nail Perfect não tem numeração. Só encontrei essa especificação aí embaixo. Tá? Mas caso vocês precisem escurecer algum tom de esmalte em gel, é só utilizar o preto. Eu vou utilizar essa esponja. Vocês podem utilizar a que vocês já têm hábito, tá? Nós vamos utilizar também a madrepérola para compor a decoração de hoje. Essa é uma caixinha com decorações com tema de fundo do mar. E eu vou utilizar esse coqueirinho aí hoje, tá? Pincelzinho filete. Esse é bem simples mesmo, não tem nem marca. Eu só adaptei para deixar ele bem fininho. Esse aí, meus amores, é uma imitaçãozinha de folhinha de ouro, né? Eu comprei essa caixa aí que vem várias cores. Essas duas unhas são as unhas que a gente vai trabalhar hoje com a decoração. Eu construí toda essa base do alongamento no molde F1, tá? E aí já deixei bem fininho, bem preparado para fazer a decoração. Você tem que lixar a superfície para criar aderência, né, para os outros produtos em gel fixarem bem. Deixa um pouco afastado da cutícula para ficar bem baixinha a decoração. E aí já tô aplicando os preparadores. Por ser uma unha úmida e oleosa, eu primeiro utilizei o álcool isopropílico, depois um regulador de pH, que é um desidratador, primer ácido. E agora eu tô passando o primer em gel na unha toda. Os outros preparadores você só passa na região ali da cutícula, mas não deixa encostar na pele, tá? Pode ser base coat, base gel, primer em gel ou gel para capa base, tá? E eu levei 60 segundos na cabine. E agora eu vou começar a decoração.
Então eu vou pegar o pincelzinho filete, vou umedecer bem as cerdas dele, tá? E vou puxar ali um traço do ponto zero até a ponta do alongamento do lado oposto, tá? Então eu vou traçando ali um traço na diagonal, né? E aí eu só completo para fazer a espanhola, tá? Na outra unha eu vou fazer um traço na horizontal, como se eu estivesse fazendo uma francesona, uma francesa larga. Eu vou aumentar ali um pouco, que eu achei que estava muito fininho. E aí eu completo, mas na verdade eu vou esfumar, tá? Utilizando aquele pedacinho de esponja, eu vou esfumar. Tô pegando aí ela com a própria pinça de curvatura para facilitar. Vou dando batidinhas bem de levinho. E aí vai formando um degradê bem natural, né? Tirando toda a marcação. Vou levar na cabine 30 segundos. Voltou da cabine, eu só vou reaplicar aí o esmalte em gel, fazendo a segunda camada, tá? Meus amores, se vocês ainda não me seguem, me sigam lá nas minhas redes sociais. Nós também estamos preparando conteúdos para minhas redes sociais, muitas dicas para vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. É @MarcelaFercoz. Agora nessa unha do degradê, meus amores, vocês têm que levar o produto lá em cima mesmo da área onde já foi criado aquele efeito esponjado, tá? Vocês têm que cobrir aquela área que tá mais clarinha com o esmalte em gel, para vocês conseguirem um degradê perfeito. Tem que levar o produto até em cima do esponjado que já estava ali, tá? E aí vai dando batidinhas de levinho. Vocês vão conseguir um degradê perfeito fazendo dessa forma, tá bom? Se vocês fizerem de outra forma, vai ficar marcado o degradê de vocês. E aí, voltando da cabine, eu só vou agora passar uma camada de esmalte em gel para fixar a decoração. Meus amores, se vocês ainda não foram lá conferir, vão lá conferir o nosso mini curso gratuito no molde F1. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E agora eu vou fixar a madrepérola. Eu vou utilizar 2 pedaços. Um é um pouco menor que o outro, porque eu ainda vou encaixar ali o coqueirinho, tá? Assim, é muito pessoal, né? Tem que usar a criatividade de vocês. Eu faço dessa forma porque foi uma decoração que eu criei e assim, realmente é a que mais sai aqui no meu estúdio, é essa decoração com madrepérola. Ela ganha disparado até do glitter. E as clientes amam realmente. Independente, quando a cliente quer uma decoração simples, ela quer fazer com madrepérola. Quando ela quer fazer uma decoração mais tchan, sempre tem madrepérola. Então a gente consegue trabalhar de várias formas diferentes, é um material bem versátil. E agora eu vou pegar a folhinha e vou picar ela, né, uns pedaços bem pequenos para compor a decoração. Gente, mas acontece de tudo quando a gente tá gravando vídeo. Bate vento, voa tudo, sempre acontece alguma coisa, mas enfim, graças a Deus que no final dá tudo certo, a gente consegue trazer o conteúdo aqui para vocês, né? Então eu só vou espalhando pedacinhos. Pode ser pedaços assim menores ou maiores, depende também do gosto da cliente, né? Se a cliente quer assim algo mais chamativo, vocês podem colocar bastante ali,
Caso ela queira uma decoração que fique mais simples, aí vocês coloquem menos, tá? Deem mais ênfase para a madrepérola. E agora na unha ao lado, como o meu espaço de decoração é menor, eu vou utilizar pedaços menores de madrepérola também. Caso você não tenha, é só você pegar um alicate que você já vai deixar reservado para fazer decoração e você vai picando, né, a sua madrepérola, porém não pique tudo, né? Deixe pedaços menores, pedaços medianos, pedaços maiores, porque caso vocês forem fazer uma decoração, um alongamento que seja bem longo, aí vocês vão ter opções aí para utilizar, tá? E agora eu vou pegar a folhinha e vou espalhar ela ali bem na linha aonde eu criei a espanhola, tá? Então eu vou sumir com essa marcação da espanhola utilizando essa folhinha aí. É para colocar de forma bem irregular mesmo, tá, meus amores? Que aí fica mais bonito ainda. Quanto mais irregular ficar, mais bonito também fica, tá? Então eu vou tapando todos os espaços ali. Acerto um pouco. E vai ficando muito linda essa decoração. Meus amores, já me contem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa decoração. Vocês já estão com vontade de fazer? Vão oferecer aí no espaço de vocês? O que vocês acham? As suas clientes vão gostar? Me contem tudo aqui o que vocês estão achando. E qual cor que vocês acham que também fica legal para fazer essa decoração. Então só tô terminando de arrumar e vou levar na cabine por 10 segundos. Esse tempo, meus amores, é só para fixar a decoração, tá? Então agora eu vou pegar uma quantidade pequena de gel. Eu vou empurrando o gel com bastante cuidado, como vocês estão vendo, só para completar ali a área da cutícula. E o restante da unha, eu vou arrumando o gel para me certificar de que não vai ficar nenhum espaço com ar, principalmente ali onde tem a madrepérola, tá? Vocês têm que se certificar de que o gel cobriu bem a parte de baixo da madrepérola e as laterais. Eu levei 10 segundos na cabine porque é o tempo que o meu gel faz a pré-curvatura, tá? É só você deixar o tempo aí que o seu gel faz a pré-curvatura, dar uma batidinha para ver se já tá estalando e aí vocês já podem colocar a presilha. Eu vou fazer a mesma coisa na próxima unha e aí depois eu vou levar as duas juntas para curar na cabine, tá? Então, olha, eu arrumo o gel com bastante cuidado nas laterais, por toda a unha, né? Se for necessário, vira o dedinho, faz assim, dando as batidinhas, que o gel ele vai centralizar e vocês vão ter menos trabalho também na hora do acabamento, tá? E vou levar também por mais 10 segundos na cabine. Voltando da cabine, ó, também dou aquela batidinha, coloco a presilha e vou levar por mais 60 segundos para terminar de curar. Voltando da cabine, eu vou borrifar ali o álcool 70, também pode ser PrEP, só para acelerar o esfriamento desse gel. Quando esfriar, a gente retira a presilha, limpa com algodãozinho PrEP ou algodão em álcool 70, também não tem problema. E vamos iniciar aí o acabamento. Com uma lixa acrílica 100-180, eu começo ali pela extremidade do alongamento, lateral inferior, verifico se as duas laterais estão na mesma altura e agora a borda lateral eu coloco minha lixa bem reta,
deito ela um pouco e depois arredondo. E aí o que eu fizer numa unha, eu já vou fazendo na outra, tá? Então quando vocês forem dar acabamento em todas as unhas, o que vocês fizerem numa unha, vocês já façam na outra, completa o lixamento de uma mão. Depois vai fazendo a outra mão, tá? Então agora, ó, vou fazer a mesma coisa na outra unha. Ponta, lateral inferior, lateral inferior. Vejo se tá na mesma altura. E agora a borda lateral. Lixa reta e deito, e depois eu arredondo. Lixa reta, deito um pouco para dentro da unha, reta e deito, e depois arredondo, tá? E aí eu vou verificar a unha na mesma posição que eu fiz com o dedo anterior. Vou ver se as bordas laterais estão simétricas, se eu preciso acertar a ponta. Então eu vou verificar tudo isso agora, já para deixar bem certinho. O que eu precisar arrumar eu vou fazer agora, tá? E aí eu volto na posição inicial e vou concluindo aí esse lixamento. Agora eu vou pegar essa broca, uma broca de cerâmica, tarja azul. Ela tem uma gramatura mais levinha, então consigo trabalhar com ela na área da cutícula. Ela tem a ponta arredondada, só que não é uma ponta nem tão fina e nem uma ponta grossa, então eu consigo trabalhar, por ser uma cutícula sensível da minha modelo, né? Eu consigo trabalhar sem lesionar essa cutícula, tá? E a gente passa mais para se certificar de que não tem nenhum gel grudado ali naquela região, tá bom? É bem rapidinho esse lixamento. E aí já deixa tudo bem certinho para adiantar, né, o processo. E a gente dá continuidade. Agora eu vou utilizar essa broca refil também para adiantar aí o processo do lixamento. Vou realmente com ela bem deitada até a ponta, passando de um lado para o outro, porque as laterais a gente já lixou, né? A gente já fez um acabamento arredondado nas laterais. Então realmente é só para acertar a superfície. Ver se tem algum degrau, se tem alguma elevação. E vou deixando tudo bem nivelado. Fazer a mesma coisa na outra unha. Primeiro eu faço o contorno da cutícula e depois eu venho com a broca bem deitada até a ponta. Foi pouco produto, né, que a gente utilizou, vocês viram aí. Utilizei pouco produto, então na hora do lixamento eu também não tenho muito trabalho, não tenho muita coisa para ficar retirando, tá? É só realmente para acertar, para nivelar. E agora para finalizar, eu sempre trabalho com a lixa acrílica. Começo ali na área da cutícula para deixar tudo bem nivelado, mais natural, e finalizo sempre com o lado mais fino da lixa. Algumas pessoas têm me perguntado isso, se não é necessário passar a lixa bloco ou a lixa buff. Meus amores, eu não vejo necessidade por isso, porque eu sempre trabalho com o lado mais fino da lixa, dando esse polimento final, tá? Sempre utilizem para fazer isso uma lixa que já esteja um pouco usada, que não esteja 100% nova, tá? Caso vocês estejam utilizando uma lixa nova para dar acabamento, separem uma que já esteja usada, que aí vocês vão finalizar o acabamento com o lado mais fino dessa lixa. E não vai haver necessidade, tá? Caso vocês já tenham aí testado essa minha forma de acabamento, utilizando o lado mais fino aí da lixa para finalizar, deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, tá? Eu acho bem mais prático. Vocês têm que tomar cuidado ao utilizar a lixa bloco ou lixa buff, porque aí tem pessoas que dão aquele polimento em excesso e aí depois não sabe por que o top coat não está aderindo. É justamente por causa disso. Então, para finalizar aí, eu utilizei essa broquinha chama. Cuidado que ela tem ponta fina, tá?
É só para retirar algum gel que ainda ficou ali na área da cutícula. E aí finalizando com o lado mais fino da lixa. Deixa tudo bem alinhado ali. Verifico, sempre dou aquela verificada antes de finalizar. Vejo se tá tudo correto realmente. Olha, vamos dar um acabamento aí nessa curvatura. Vou voltar com essa broca de cerâmica. Eu gosto muito de trabalhar com ela também nessa região do alongamento. Vou deixando ali ele bem acabado. Afino um pouco, tá? E aí vou arredondando bem. Meus amores, me contem aí o que vocês estão achando desse vídeo de hoje, de decoração, que vocês pediram tanto. Me contem tudo aí. Vocês estão gostando? Estão gostando das dicas? Estão gostando dos vídeos aqui do canal? As propostas que a gente está trazendo para vocês. Se você ainda não conferiu, vai lá conferir o nosso mini curso gratuito no molde F1, que vocês vão amar. Os links estarão todos aqui na descrição desse vídeo. E tem muito vídeo top também no canal, gente. Tem vídeo de retirada de alongamento, de reconstrução, de unha ruída, de decoração. Corre lá no canal que vocês vão amar. Aí eu tô só dando um acabamento na parte de baixo do alongamento, para ficar também tudo bem nivelado. Quando a gente faz acabamento na ponta, sempre cria um degrau, né? Então eu gosto realmente de dar esse acabamento, deixar tudo bem nivelado e também fazer aquela limpeza na unha natural, tá? Que vai crescendo ali por baixo. Então, com tudo bem limpinho, eu passo esse espanador, verifico mais uma vez, né, se tá tudo ok. E aí agora eu vou limpar com algodão e prep. Pode ser algodão e álcool 70 também, meus amores, só que aí vocês têm que deixar ele evaporar totalmente. E passem uma camada aí de álcool isopropílico para deixar bem sequinho, para não ficar úmido, tá? E aí, lá na área da cutícula, eu sempre finalizo com o primer sem ácido, que isso ajuda muito para não dar descolamentos. E aí vem com uma camada fina de top coat. Não utilizem top coat em excesso, para não escorrer, né? Mas mesmo eu utilizando pouco, eu sempre verifico no final, antes de levar na cabine, eu dou mais uma passadinha com o pincel nas laterais para me certificar de que não escorreu nada, tá? E aí quando volta da cabine, eu finalizo com o olhinho hidratante de cutículas. Meus amores, eu fiquei apaixonada nesse resultado. Achei que ficou bem delicado com esse tom de lilás. Ficou muito delicada essa decoração, ficou linda. Olha só, dá para vocês venderem como uma decoração irmãs gêmeas, né? Como antigamente a gente falava. Dá para vender sim, como um parzinho ou separadamente. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Unha bem fininha, top. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse vídeo venha ajudar vocês de alguma forma. E muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. E não perde o próximo vídeo, porque nós vamos finalizar
com mais uma decoração aí de arte capsulada que eu tenho certeza que vocês vão amar. E a gente vai finalizar toda a mão dessa minha modelo, tá bom? Então, olha, se você gostou desse conteúdo, já curte, não deixa de se inscrever, tá bom? Comenta, que vocês sabem que eu amo interagir com vocês nos comentários. Pode deixar pergunta, pode deixar sugestões, porque eu respondo a todas as mensagens, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você puder, me ajuda pra gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas através do seu compartilhamento, tá bom? Então, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!